Tá certo. Então, gliconeogênese. A gliconeogênese, ela seria produção de glicose, renovação das proteínas corporais à glicose. O que seria a gliconeogênese? Seria basicamente, um exemplo, pegar 2 piruvatos e transformar novamente em glicose. Essa seria a gliconeogênese. Ou ainda outras coisas, como por exemplo, lactato, glicerol, aminoácidos, com a exceção de lisina e leucina. No caso, a gliconeogênese pode ter como base principal, a principal base dela é o piruvato, lactato, o glicerol e aminoácidos. Aminoácidos, claro, sempre com a exceção de lisina e leucina. Aqui, escrito certo. O piruvato vem da glicólise. Aqui, piruvato da glicólise. O lactato da fermentação lática. O lactato da fermentação lática. Fermentação lática. Que é quando falta oxigênio nos tecidos e eles precisam transformar o piruvato em lactato para produzir energia. Porque eles não conseguem, ou ainda nos que não conseguem fazer o ciclo de Krebs, né? Um exemplo de produção de lactato seria no caso de atividade extrema do tecido muscular, vai faltar oxigênio, ele vai transformar piruvato a lactato para produzir energia. O glicerol vem dos triglicerídeos, né? Que é uma molécula de glicerol é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. O glicerol com mais 3 ácidos graxos vai formar um triglicerídeo. Então, o glicerol vem dali, dos ácidos graxos, lá da beta-oxidação, que é liberado 3 ácidos graxos na beta-oxidação e um glicerol. Esse glicerol pode ser usado na gliconeogênese. E no caso dos aminoácidos, o esqueleto de carbonos, que todo aminoácido vai ter seu esqueleto de carbono, que seria como se fosse o esqueleto de carbono dos aminoácidos, seria basicamente um molde para fazer a glicose. Que a glicose é basicamente um esqueleto de carbonos, não é? E tanto que a glicose aqui, os aminoácidos vêm dessa fonte. Então, eles são usados para isso e podem ser transformados de volta. No ciclo da ureia, que é onde é tirado a amônia dos aminoácidos e sobra o esqueleto de carbono. Então, o esqueleto de carbono vai para a gliconeogênese. O glicerol da beta-oxidação, né? Glicerol beta-oxidação. E os aminoácidos do ciclo da ureia. Aminoácidos do esqueleto de carbono, glicerol, que 3 ácidos graxos e um glicerol, que sai da beta-oxidação, né? Ou ainda, se for da membrana celular, que daí é 2 ácidos graxos, um grupamento fosfato e um glicerol, que daí não é o triglicerídeo, aí é glicerofosfolipídio, mas aí é outra coisa. Mas também pode servir, também sai um glicerol dali. O lactato, que é da fermentação lática, que quando falta oxigênio no tecido, né, o piruvato é transformado a lactato, quando falta oxigênio. Um exemplo
a atividade intensa dos músculos. E o piruvato da glicólise, como eu já expliquei antes. Tá, vamos aqui o piruvato, que é o mais simples e é o que nós temos no caderno, que foi passado, inclusive, pela prof. Vamos, então. Inicialmente, piruvato, né? Vou colocar aqui mais ao centro. O piruvato. O que irá se tornar oxaloacetato. Oxaloacetato. Que irá se tornar fosfoenol piruvato. Fosfenol piruvato. Aqui, nessa daqui, vai ocorrer a entrada de um fosfato inorgânico. Nesse momento, de oxaloacetato a fosfenol piruvato vai ocorrer a entrada de um fosfato inorgânico. Por quê? Porque tem fosfato aqui e aqui não tinha. Então precisa. ênfase que essa ação aqui é irreversível. E o corpo faz isso justamente porque libera muita energia. Então, em vez de transformar de piruvato a fosfenol piruvato direto, ele faz isso, né, piruvato, oxalacetato, fosfenol piruvato, para liberar menos energia, para a célula basicamente ela não pegar fogo, entre outras coisas, para não ferver, para a célula não explodir, porque essa conversão libera muito calor. Então ele faz isso para evitar esse muito calor. Após isso, fosfenol piruvato é convertido, ele vai se modificar a 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Depois vai se transformar a 3-fosfoglicerato. Fosfoglicerato. Depois, com a entrada de mais um fosfato inorgânico, não é? Com a entrada de mais um fosfato inorgânico, ele vai se transformar. Tá aparecendo? Tá. Com a entrada de mais um fosfato inorgânico, ele vai se transformar em 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Que aqui ele é dividido. Assim acho que posso dizer. Aqui ele é dividido em gliceraldeído e de hidroxiacetona fosfato. Que aqui já vem da glicólise. Já é meio... Nós estamos fazendo o caminho inverso aqui. Que aqui ele é dividido em dois. Ele é quebrado, não é? Ele é quebrado em duas estruturas. Vamos ver se eu consigo escrever desse lado aqui. Tá. Aqui. Gliceraldeído. Gliceraldeído. E de hidroxiacetona fosfato. De hidroxiacetona fosfato. Tá. Após isso, eles se juntam de novo. Ele precisa se quebrar para poder se juntar de novo. Que aqui é uma organização. Aqui se separou para se organizar novamente, dessa vez em frutose 1,6-fosfato. Bifosfato, né? Bifosfato. Frutose 1,6-bifosfato.
Após isso, vai perder um fosfato inorgânico. Vai perder um fosfato inorgânico. E vai se transformar em frutose. Como perdeu um fosfato inorgânico, né? Frutose. Perdeu o que estaria no carbono 1, então vai ficar frutose 6-fosfato. ênfase que essa reação aqui também é irreversível. Por quê? Novamente, libera muita energia, produz muito calor, é muito prejudicial à célula, então, como libera muito calor, libera muita energia, já é um desvio que foi feito para fazer essa reação, porque se fosse feito direto, a glicólise ao contrário, iria liberar muito calor. E essa aqui é uma que libera muito calor. E logo após ela, tem outra reação, que é a frutose 6-fosfato, vai se converter a glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato, com a saída de mais um fosfato inorgânico, vai se transformar em glicose. Pronto, foi feito glicose. Essa reação também é irreversível. Irreversível. Vocês percebem que essas duas reações, frutose 1,6-bifosfato, a frutose 6-fosfato e glicose 6-fosfato, a glicose, produzem muita energia porque sai fosfato inorgânico. Aqui sai muita energia delas. Libera muito calor. E calor é uma ótima forma de energia, só que energia demais é ruim. Então, isso é um problema. E aqui em cima é por causa do piruvato a fosfenolpiruvato. Precisou desviar para o xalacetato e ainda assim produz muito calor. Nesse caso aqui não. Essa reação aqui ela não produz muito calor. Então, as que são irreversíveis é, no caso, o final, que no caso no nosso aqui é o começo, que é do piruvato, que vai para o xalacetato, que vai para fosfenolpiruvato, e lá o comecinho, que aqui é o nosso final, que é frutose 1,6-bifosfato, frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato e glicose. São irreversíveis porque liberam muito calor. São muito prejudiciais à célula, apesar de produzir muita energia. Então, elas têm seus contras, têm seus prós, só que o problema delas é o calor. Calor demais para a célula não faz bem, então ela faz esses desvios e tem essas reações irreversíveis. Aqui é o destino do piruvato, só que aqui é o destino do piruvato, só que todos, o lactato, o glicerol, os aminoácidos, no caso, o esqueleto de carbono deles, né? Todos podem entrar aqui. Alguns vão entrar mais, por exemplo, na glicólise. O gliceraldeído pode entrar aqui. O gliceraldeído já vem direto aqui. O de hidroxiacetona pode entrar aqui. Então, tem isso. Cada um pode entrar em um lugar diferente. Né? É de acordo o substrato que vai ser usado. Se é um que já está mais próximo aqui, o corpo vai fazer aqui. Mas isso, o do piruvato é o mais importante. O do lactato também, mas o lactato entra aqui no lugar do piruvato. Não muda nada. Lactato entra aqui no lugar do piruvato e segue a reação idêntica. Os outros mudam um pouquinho, mas no que se diz é basicamente isso. Então, quando ocorre a gliconeogênese? A gliconeogênese, ela vai ocorrer principalmente quando falta a glicose. Da onde que ela vai tirar os substratos para produzir? Bom, tem o piruvato, o lactato, o glicerol, os aminoácidos. Ela vai tirar seus substratos daí. Um exemplo, tá faltando glicose e o estoque tem uma baixa na glicose, tem baixa glicose, aqui baixa, olha isso aqui para baixo.
Tá, tem baixa glicose no sangue. Acabou o glicogênio. O glicogênio também tá baixo. Ou, no caso, o glicogênio, ele vai começar a liberar glicose, mas ao mesmo tempo o corpo vai querer produzir, porque o estoque é limitado, 12 horas. O glicogênio vai produzir glicose. Para aqueles tecidos que funcionam apenas com glicose, como eritrócitos e tecido nervoso. O glicogênio vai liberar glicose para tentar fazer subir. Só que só o glicogênio não vai dar conta. O corpo não sabe quando vai comer de novo, quando vai receber glicose de novo. Então, o que o corpo faz? O corpo faz o seguinte. Ele vai começar a beta-oxidação. A beta-oxidação, lá no ciclo, a beta-oxidação é a quebra dos lipídios. A quebra dos lipídios através da beta-oxidação vai liberar tanto ácidos graxos, aqui G que mais parece um 6, né? Vai liberar tanto ácidos graxos que vão servir para produzir energia, que a gente conhece aqui por ATP, e para produzir o glicerol. O glicerol vai para a produção de glicose através de gliconeogênese, né? Glicerol vai para a produção de glicose através de gliconeogênese. Então, ó, aqui vai poupar energia, porque outras células, outros tecidos que não precisam de glicose vão usar os ácidos graxos, os lipídios. E o glicerol vai para a produção de glicose, para os que só funcionam com glicose. Então, olha só como o corpo é inteligente. Depois disso, ainda tem os aminoácidos, né? Os aminoácidos, com exceção de lisina e leucina, mas os aminoácidos lá no ciclo da ureia. Lá no ciclo da ureia. Não vou escrever o ciclo da ureia aqui de novo. Seu cu. Nossa senhora, que palavra feia. Não, mas finalmente, no ciclo da ureia, vão liberar o NH3, a ureia, a amônia vai embora, né? E o esqueleto de carbono. Não vou escrever, se eu não me engano, é alfa-cetoácidos, né? Ele vai liberar os esqueletos de carbonos em forma de alfa-cetoácidos. Que eles vão ir para a produção, né? Eles, agora não me recordo, acho que sim, são alfa-cetoácidos. Alfa-cetoácidos, sim, alfa-cetoácidos. Alfa-cetoácidos. Os alfa-cetoácidos, ou esqueletos de carbono, vão, através da gliconeogênese, produzir glicose. Olha só, até os aminoácidos podem produzir glicose. O lactato, né? Lactato, que veio do piruvato, também. O lactato vai para a produção de glicose. Só que o lactato veio do piruvato, vai para a produção de glicose. Como que ele faz isso? Tem um processo chamado ciclo de Cori. O ciclo de Cori faz com que isso aconteça. O lactato, através do ciclo de Cori, que é o ciclo que leva ele até o fígado para lá fazer a gliconeogênese. E que leva a glicose para os tecidos novamente. É basicamente isso que o ciclo de Cori faz. Ele leva o lactato ao fígado para ser transformado através da gliconeogênese em glicose e leva essa glicose para os demais tecidos ou armazena ela também no fígado. Esse é o ciclo de Cori de forma bem resumidinha. O piruvato, não precisa explicar, né? O piruvato da glicólise. E seria isso. Mas finalmente também teria outra parte. O glicogênio e a beta-oxidação, esses aqui são ativados pelo hormônio glucagon. Ele ativa esse efeito aqui
podendo também ativar aqui. E ainda é possível entrar algumas partes do ciclo de Krebs. Algumas partes do ciclo de Krebs também podem entrar. Veremos, algumas partes do ciclo de Krebs também podem entrar aqui. Como o oxalacetato. Basicamente todo o ciclo de Krebs, né? O citrato, isocitrato, fosfato glutarato, succinil, succinato, fumarato, todos eles podem ser transformados ao oxalacetato e o oxalacetato vem aqui, ó, oxalacetato. Então, também pode entrar o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico também pode servir para produção de glicose, através do oxalacetato, né? Oxaloacetato. Isso. Basicamente seria isso. O glucagon, que é o hormônio que libera a glicose no estoque de glicogênio, aciona a beta-oxidação e vai drenar também substratos do ciclo de Krebs para a produção de glicose. Tudo isso para não faltar glicose, já que o estoque é limitado e é um problema. É basicamente isso que tem a ver. E não tem muito segredo. Quando vai acontecer isso? Quando o indivíduo estiver em jejum. Um jejum muito amplo, vai ocorrer a produção, vai precisar a produção de glicose, vai haver a liberação, mas vai precisar também a produção, vai começar baixo para não faltar. Agora, se faltar, aí sim, aí é produção de glicose. Aí o corpo vai drenar o máximo disso daqui. O máximo, para produzir glicose. Então pode ser um problema, né? Imagina muito ácido graxo liberado no corpo. Ó. Formação de corpos cetônicos. Vai ter muito acetil. Isso se o corpo conseguir produzir esse acetil. Conseguir quebrar o ácido graxo a acetil. Aminoácidos. Imagina se falta aminoácidos. Provavelmente não vai rodar muita coisa. Se drenar o oxalacetato do ciclo de Krebs, os ácidos graxos não vão conseguir vir até aqui produzir ATP. Então, tem muitos problemas se o jejum for muito grande. Então, pode ocorrer problemas, mas o corpo vai dar uma priorizada à produção de glicose. Por isso, tem que tomar cuidado ali com o jejum muito grande de certos animais, que pode ocorrer problema por causa de falta de oxalacetato para girar o ciclo de Krebs. Falta de glicogênio para estruturas que funcionam apenas com ele, excesso de corpos cetônicos, falta de aminoácidos. O lactato ele tem seu próprio ciclo, então ele não vai ser um problema, a não ser que seja produzido em muita quantidade, que ser produzido em muita quantidade é um problema, especialmente se o rim já estiver trabalhando, o fígado, não o rim, o fígado que faz isso, se o fígado não estiver trabalhando muito. Uma coisa importante que eu esqueci de citar, a gliconeogênese, ela ocorre no citosol, que nem a glicólise, produzir glicogênio, quebrar glicogênio. Os dois ocorrem no citosol. Ela ocorre no citosol, como eu disse antes, ela vai ser a quebra de proteínas do corpo, seja elas de várias origens, acho que até mais, além do que eu coloquei aqui, mas basicamente são essas que a prof passou. Uma coisa interessante também, né, que a gente estava falando, que a gente está estudando, a bioquímica ruminal dos ruminantes, né, é que no caso, esse processo aqui, no caso dos ruminantes, vamos colocar aqui, ruminantes, que eles não absorvem glicose, a gente absorve glicose após a ingestão do alimento. Os ruminantes não absorvem glicose. Eles nem tem glicose, né? Nem tem glicose, não sai glicose do rumen, sai ácido graxo volátil. Que ácido graxo volátil vai produzir glicose? No caso dos ruminantes, vai ser o propiônico.
propiônico. O ácido graxo volátil propiônico que vai conseguir produzir glicose. No caso dos ruminantes. Já que passou no rumen, as bactérias vão consumir a glicose, fermentar ela, produzir ácidos graxos voláteis, que esses irão ser absorvidos pelas papilas gustativas ruminais ali, do ruminante, né? Que irão ser digeridas e através da gliconeogênese, o ácido graxo volátil propiônico, acho que vale a pena comentar que ele tem 3 carbonos, né? Com 3, opa, aqui é um E. Com 3 carbonos, vai se tornar glicose através da gliconeogênese. Não é um que vai se tornar glicose, não é? Mas sim, ele vai conseguir se tornar. Então, é isso. Basicamente, seria isso que a prof vai pedir sobre a gliconeogênese. Eu acho, né? Não tenho certeza, não fiz as provas. Mas eu imagino que seja isso.